Olá, turminha do quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. A nossa aula, ela vai ser direcionada ao conteúdo das aulas anteriores, onde nós trabalhamos área, vimos a ideia de área e vimos área dentro da malha quadriculada, levando em conta os polígonos que estavam dentro dessa malha quadriculada. Vamos lá. Para iniciar aqui a nossa aula, vamos para a nossa habilidade. E a habilidade é a 22, que diz o seguinte: resolver e elaborar problemas envolvendo medida das grandezas de comprimento e área, recorrendo a transformações entre unidades mais usuais em contextos socioculturais. Temos aqui o nosso estudo mais aprofundado na habilidade 22.9, que diz o seguinte: resolver problemas de área com ou sem a ajuda de malha quadriculada. Como nós vimos na última aula, a ajuda da malha quadriculada foi bem importante para a gente poder entender a ideia de área, porque os quadradinhos presentes na malha quadriculada, ele já deu a ideia de que a superfície do qual nós iríamos medir era composta por eles. Para isso, vamos começar aqui a nossa aula partindo dessa ideia de área, né? Vamos supor que essa ideia ela não ficou completa, né? Ficou um pouquinho vaga. Nós vimos lá que tanto o Arthur como a Ingrid participaram da aula, eles encontraram a área dentro da malha quadriculada, levando em conta a unidade de medida que seriam os quadradinhos presentes na malha. Mas vamos supor que nós temos aqui, dentro dessa ideia de área, que seria a medida de uma superfície, uma superfície que não estivesse dentro da malha quadriculada, né? Como é que nós poderíamos ter essa ideia de área? Então, eu peguei uma situação aqui bem comum para a gente, comum no ponto de vista da gente conhecer, né? Eu coloquei aqui, ó, este retângulo, e a partir deste retângulo, nós vamos aqui desenhar um campo de futebol. Olha aí, desenhamos aí um campo de futebol, né? Esse campo de futebol, ele vai servir para a gente ter noção dessa ideia de área, que é a medida da superfície. Ora, nós temos o campo de futebol, e aí eu digo que quando eu vou determinar a área desse campo de futebol, seria toda a superfície do campo. Aí você poderia se perguntar, né? Ficou um pouquinho vago, professor, superfície do campo. Como seria? Vamos lá. Vamos destacar que essa superfície, onde nós vamos determinar a área desse campo, ó, ela seja toda essa área do gramado verde, né? Destaquei os pontos do campo, e aí nós temos toda essa área contornada e quadriculada, não é isso? Essa região interna, que é o gramado verde, é exatamente a área desse campo de futebol, ou toda a superfície que corresponde a ele. Então, nós podemos afirmar o seguinte: ora, todo esse espaço, direcionei aqui com as setas, entre esses 4 segmentos, que seriam aí esse quadrilátero que formaria o campo, todo esse espaço que está dentro desse quadrilátero, ele seria a área do campo de futebol. Então, a partir daí, nós já temos a ideia de que a região interna de um quadrilátero, de um polígono, né, ela vai servir para identificar a área desse polígono, ok? No caso aqui do campo. Se nós tivéssemos uma sala, a sala é formada por um quadrilátero, um quadrado, todos os lados de mesma medida. Então, eu quero colocar piso, a parte, o centro, né? O centro, a região interna aí dessa sala, né, o piso interno, ele seria o correspondente à área. Mas vamos lá. Continuando aqui com a nossa ideia de área, né, que nós já sabemos que é a medida da superfície, nós precisaríamos calcular então essa superfície para determinar qual seria a medida dessa área. Para isso, nós temos alguns cálculos
que podem ser feitos. Na verdade, nós vamos colocar aqui algumas estratégias de como nós podemos calcular a área de algumas figuras, ok? Então, vamos lá. Inicialmente, eu coloquei aqui esse retângulo. Esse retângulo, que é um quadrilátero, esse retângulo, ele é uma figura bidimensional. Ele apresenta aí duas dimensões, né? Aí, se você não está lembrando, né, das aulas anteriores, professor, uma figura bidimensional por quê? Porque apresentam duas dimensões. A primeira, nós poderíamos destacar o comprimento, e a segunda, nós poderíamos destacar a largura. Pronto. Então, a figura bidimensional. Como é que essas duas dimensões vão nos ajudar a determinar a área desse quadrilátero? Ora, eu posso determinar a medida do comprimento, o tamanho do comprimento, quanto ele mede, e o tamanho da largura, a medida da largura, quanto a largura mede. Em seguida, multiplicar esses dois valores e eu vou encontrar exatamente a área da região, viu? Eu vou encontrar a área dessa região retangular. Observem só, nós temos o seguinte, eu poderia dizer que a medida do comprimento vezes a medida da largura é igual à área dessa figura. O produto entre comprimento e largura é a área da figura. Eu poderia colocar de forma bem simples. Observe a figura, determine o comprimento, a medida que tem lá você vai multiplicar pelo tamanho da largura que você encontrar, a medida da largura que você vai encontrar. Ok? Falando assim, fica um pouquinho ainda subentendido, né? Então, vamos colocar essa ideia na prática. Olha aqui o nosso retângulo. Vamos determinar aí a medida das dimensões que ele apresenta. Ora, vamos inicialmente determinar o comprimento dessa figura, viu? E o comprimento dessa figura corresponde a 8 metros. 8 metros, ok? Vamos determinar agora, ó, a largura dessa figura. Vamos determinar aí a largura dessa figura. E a largura dessa figura, ela foi correspondente a 4 metros. Então, eu tenho um retângulo onde o comprimento corresponde a 8 metros e a largura corresponde a 4 metros, ok? Agora, vamos lá, aplicar a ideia anterior que nós falamos, que seria o quê? Determinar o produto do comprimento pela largura, ou seja, vamos multiplicar, para determinar a área dessa figura, a medida do comprimento, que é 8 metros, ó, pela medida da largura, que é 4 metros. Peguei a medida do comprimento, que é 8 metros, multipliquei pela medida da largura, que é o quê? 4 metros. Quando eu determino esse produto, quando eu multiplico, no caso aqui nós vamos multiplicar aqui, ó, 8 vezes 4 e metro vezes metro, nós vamos encontrar o seguinte produto. 8 vezes 4, nós temos 32. 32. Metro vezes metro, metro quadrado. Aí você vai me perguntar, professor, por que esse m elevado a 2? Que esse tem doisinho, o 2 menor em cima do m. Aí partimos da ideia que nós vimos na última aula da malha quadriculada. Vou usar como exemplo a malha quadriculada. Nós temos aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma caneta. Vamos pegar aqui um exemplo lá da nossa malha quadriculada. Vou pegar aqui seria um quadrado. E aí nós temos aqui, ó, esse quadradinho corresponde a 1 metro de lado, 1 metro de lado, 1 metro de lado, 1 metro de lado. Então, nós teríamos aí 1 metro quadrado, viu? Então, ó, quando eu multiplico, agora observem aqui, ó, quando eu multiplico metro vezes metro, viu? Aí eu vou ter, ó, metro vezes metro, eu vou ter metro quadrado, ok? Que é a unidade de medida
para superfície. Quando estiverem medindo, quando estiverem medindo área, certo? Essa é a unidade de medida. Nós vamos ter essa unidade de medida padronizada, metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado e as demais unidades de medida ao quadrado. Viu? Nós vamos usar com mais frequência quilômetro quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado, mas podemos usar as outras. Tudo bem? Então vamos lá. Determinamos aí uma medida padronizada. Partindo dessa ideia, né, nós temos outra estratégia utilizada, que foi a utilizada pelo Arthur na aula passada. O Arthur disse o seguinte, ele colocou de forma bem simples: professor, uma das formas mais simples de determinar a área de uma figura na malha quadriculada seria o quê? Contar todos os quadradinhos. No caso aí, ele contou todos os quadradinhos amarelos da figura, de forma bem simples. Ó, o cálculo que ele utilizou foi o quê? A contagem. Então, vimos duas estratégias, né? A contagem e agora determinar as dimensões e multiplicar a medida dessas dimensões. Nós temos o seguinte, segundo Arthur, né, para a gente determinar a área dessa figura em amarelo que está na malha quadriculada, basta realizar uma contagem. Então, vamos verificar se o Arthur está correto. Verificando a contagem, eu determino que cada quadradinho desse, vou marcar um X aqui nesse primeiro quadradinho, é uma unidade de medida. Então, nós vamos usar o quadradinho amarelo como unidade de medida. E temos na contagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a área, né, da figura que o Arthur determinou corresponde a 11 quadradinhos. Corretíssima a ideia do Arthur, a contagem é bem simples e eficiente também, viu? Nós vamos perceber que essas estratégias poderão ser usadas em diversas situações que nós nos depararmos. Então, ó, a unidade de medida aí foi o quadradinho, a unidade de medida não padronizada. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando aqui a nossa ideia, ainda utilizando a malha quadriculada, eu trouxe a seguinte situação. Observem só. Calcule a área do retângulo sombreado de roxo. Observe que a malha quadriculada, ela apresenta para cada lado do quadradinho o correspondente a 1 metro. Então, cada quadradinho desse corresponde a 1 metro, viu? Ele é um quadradinho que tem os 4 lados correspondentes a 1 metro. Naturalmente, se isso acontece, nós vamos ter aqui como 1 metro quadrado, não é isso? Cada quadradinho desse corresponde a 1 metro quadrado, viu? Já vão observando e quando se deparar com a malha quadriculada dessa, já determine quanto é que mede cada um desses quadradinhos. A medida de superfície, no caso, aí, ou metro quadrado, centímetro quadrado, depende de como ele determinar. Mas vamos lá, pronto, numa situação dessa, nós temos uma malha e dentro da malha nós temos aqui sombreado roxo e nós temos que determinar a área desse retângulo. Uma das possibilidades seria o quê? Lembrar do que o Arthur disse e realizar a contagem. Ó. Seria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, vou voltar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A contagem ela é eficiente, porém, ela precisa ser feita com calma e demanda um pouquinho de tempo. Então, quando eu tiver uma extensão muito grande dentro da malha, para que seja realizada essa contagem e eu tiver pouco tempo para fazer, eu tenho que utilizar outras estratégias que vão ser um pouco mais rápidas. Observem o seguinte, para esse cálculo, nós vamos utilizar a estratégia de determinar a medida do comprimento vezes a medida da largura. Então, ó, vamos determinar aí quanto essa malha tem o seu comprimento. Vamos contar aqui, não é isso? Agora aqui a contagem é necessária. Nós temos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando se depararem, pegue o lápis de vocês e já contem lá quantos quadradinhos tem. Nós teríamos aí no comprimento correspondente a 7 metros. Então, nós temos 7 metros de comprimento. Vamos agora determinar aqui a largura. Você vai lá pegar seu lápis e contar quantos segmentos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí nós temos aí, para a largura, 6. Pronto. Lembram lá da ideia que nós colocamos inicialmente? Ora, basta que eu pegue a medida do comprimento e multiplique pela largura, pela medida da largura, viu? Medida do comprimento pela medida da largura. Então, a área da figura é igual a... Qual a medida do comprimento? 7 metros. Vezes a medida da largura. Qual a medida da largura? 6 metros. Pronto, basta determinarmos agora o produto. Vamos multiplicar. 7 vezes 6, 7 vezes 6, 42. Metro vezes metro, metro quadrado. Então, nós temos aí a área dessa figura sombreada aqui, ó, de roxo, em 42 metros quadrados. Lembrando que a unidade de medida é uma unidade padronizada. Tudo bem? Então, vamos lá. Temos outra situação, a situação 2. Observem aí a situação 2. Calcule a área da figura sombreada de verde. Nós temos aqui agora, na malha quadriculada, uma figura que não é um quadrilátero, viu? Não é um quadrilátero. Visivelmente, eu não posso utilizar a estratégia da questão anterior. Eu não posso utilizar a estratégia aí da questão anterior, até porque eu ia determinar o comprimento e a largura, mas eu vejo, ó, que aqui no meio da figura eu não tenho as partes sombreadas de verde, então ele não corresponde. O que corresponde à figura é só essa parte sombreada de verde, tudo bem? A ideia aqui é você lembrar lá da estratégia do Arthur e fazer a contagem. Observe que não é uma figura que tem muitos quadrinhos dentro da malha quadriculada, então eu posso fazer a contagem com bastante calma. Observem aí, ó. Nós temos a estratégia contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, nós temos aí a área correspondente a 17. E qual unidade de medida? Ora, vocês lembram que eu disse para vocês, ó, observarem, a malha apresenta 1 metro aqui no ladinho do quadrado, no segmento. Então, nós podemos afirmar que ela tem aí 1 metro quadrado, ok? Então, nós temos aí 17 metros quadrados. Está aí a nossa situação 2. Eu trouxe a situação 3. Na situação 3, nós temos um triângulo, né? Aí, quando você fala em estratégia e lembra das aulas que passaram, essa situação ela foi proposta pela Ingrid, né? A Ingrid colocou lá e disse, observem lá, quando você tem dois triângulos, eles vão formar uma unidade de medida dessa malha, vão formar o quadrilátero. 2 triângulos vão formar um quadrilátero, viu? Aí você pode dizer, professor, vai formar o quadrado? Pode formar o quadrado, mas se eu tiver um retângulo e dividir esse retângulo na diagonal, eu vou ter 2 triângulos também. Então, vamos dizer que vai formar 2 triângulos, vão formar um quadrilátero, ok? Pode ser o quadrado ou o retângulo. Vamos lá, para a nossa ideia. Inicialmente, nós temos como estratégia a contagem. Professor, aí dá para fazer a contagem? Sim, dá para fazer a contagem. Mas aí nós precisamos lembrar o seguinte, da estratégia que foi colocada pela Ingrid, né? Nós temos, ó, 2 triângulos, quando unidos, formam quadrilátero. Aí nós temos
que contar as unidades que estão já inteiras, no caso aí, os nossos quadradinhos de 1 metro quadrado, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí entra lá, a dica aqui, a Ingrid deu. Ó. Eu vou juntar aqui, ó, vou juntar aqui esses dois triângulos, e aí eu vou ter, ó, 16, mais 2 triângulos, 17, e mais 2 triângulos, 18. Está aí. Pronto. Determinamos através da contagem e levando em conta a unidade de medida, que a área desse triângulo corresponde a 18 metros quadrados. Eu trouxe essa mesma situação feito de outra forma, outra estratégia. Observem só. Quando você observar a figura na malha quadriculada, você vai ver aí o triângulo e vai perceber, ó, que eu posso ter nesse triângulo um quadrilátero, não é isso? Observem só, eu tenho um quadrilátero aí. Só que para me ter esse quadrilátero, eu ia precisar aqui, ó, de 2 triângulos, ó, 1, 2, o amarelo e o branco aqui. Pronto, vamos dividir ele aqui, ó, na diagonal. Eu tenho quantas partes? 2. Então, nós podemos adaptar aqui o nosso cálculo de, ó, medida do comprimento vezes a largura e dividir por 2, porque nós pegamos o retângulo, observem, nós pegamos aqui o quadrilátero e ele foi dividido ao meio, ó, em 2 triângulos, então dividimos por 2. Vamos ver se fica compreensível para vocês. Observem só, nós temos aqui, ó, o triângulo, 2 triângulos formam o quadrilátero. Então, vamos pegar aqui, ó, a medida do comprimento, que é 6 metros, mais a medida do comprimento, que é 6 metros. Nós teríamos a área igual a comprimento vezes largura, que seria 6 vezes 6, 36 metros quadrados, viu? 36 metros quadrados é a figura toda, 36 metros quadrados é a figura toda. Mas observem que a parte amarela é só a metade, então vamos dividir por 2. E 36 dividido por 2, 36 dividido por 2 vai corresponder a quanto? 36 dividido por 2 vai corresponder a 18, certo? Qualquer dúvida, fiquei sem espaço aqui, qualquer dúvida, você faça a divisão aí, 16 dividido por, ou 36 dividido por 2, desculpe, que dá 18 metros quadrados, que é a unidade de medida. Tudo bem? É mais uma estratégia onde nós utilizamos aí comprimento, largura e dividimos por 2. Por quê? Porque 2 triângulos vão formar aí um quadrilátero. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos o seguinte, eu trouxe a seguinte situação, situação 4. Né? Observem só, cada quadradinho na malha quadriculada abaixo mede 1 centímetro quadrado de área. Então, eu já sei o seguinte, ó, eu tenho que ir lendo e fazendo as minhas observações. Cada quadradinho desse, deixa eu ver aqui se dá para botar, corresponde a 1 centímetro quadrado. Corresponde a 1 centímetro quadrado, cada quadradinho desse. Aí vamos lá. Nós temos dentro da malha quadriculada um campo de futebol. A miniatura do campo de futebol desenhada na malha quadriculada ao lado é composta de, aí vamos lá, 36 centímetros quadrados, 60 centímetros quadrados, 77 centímetros quadrados ou 221 centímetros quadrados. Como é que nós vamos determinar essa área? Uma das ideias, possivelmente, eu fiz até numa questão anterior, dizia, basta traçar aqui, ó, as colunas que estão atrás do campo e as linhas que estão atrás do campo. E aí passar a contar. Mas a contagem aí, ela ia ser um pouco demorada, né? Para contar, a gente ia demorar um pouquinho, cada quadradinho que corresponderia ao campo de futebol, e ainda poderíamos errar, né? Pela quantidade, porque é cansativo, demora um pouquinho, e nós não íamos ter
tamanha exatidão. Mas nós poderíamos fazer aqui o cálculo levando em conta as dimensões desse campo de futebol. Nós poderíamos aí determinar o seu comprimento, lembrando ó, que eu vou levar em conta cada segmentozinho aqui que vai formar os lados. Então, nós vamos contar e determinar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho aqui de comprimento 11 centímetros. E tenho aqui de largura, vamos determinar aqui a largura. Vamos determinar aqui a largura e vamos contar, ó, todos os segmentos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E determinamos que de largura nós temos 7 centímetros. Ora, a ideia é que eu pegue a medida do comprimento e multiplique pela medida da largura. Quanto é a medida do comprimento? 11 centímetros vezes a medida da largura, que é quanto? 7 centímetros. Vamos armar nossa multiplicação e vamos determinar o produto. Multiplicamos então. Observe que para multiplicar aqui é bem simples. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. Temos aí o correspondente a 77 centímetros quadrados. Resposta correta, então, letra C. Na letra C. Ok? 77 centímetros quadrados. Dessa forma, nós finalizamos essa aula, né? Vendo que a ideia da área, ela vai além da malha quadriculada. Viu? Então, vamos ficar bem atentos, utilizar as estratégias que foram propostas, tanto para a contagem, lembrando, é muito bom usar a contagem, mas observe que ela pode ser feita quando a gente tem, dentro da malha quadriculada, uma figura que não tem uma quantidade tão grande, né, das unidades de medida que aparece na malha quadriculada. E a utilização das dimensões, comprimento vezes largura, ok? Vou deixando um forte abraço em todos e até a nossa próxima aula.